Meu Deus. Nunca pensei que esse bicho me siga até aqui. Pronto. E salve, galera, que quem fala é o Darkstorm, episódio de Ark Lost. Acabamos recebendo a visitinha aqui já no começo do episódio nos Itália, porque eu estava farmando um pouco de cristal ali, para me conseguir finalizar o teto da estufa ali caseira que nós fizemos. E ele acabou não destruindo aqui a base, porque está com o dano em estrutura desativo, tá? Eu vou até ativar o brilho aqui para ficar um pouco melhor, que eu percebi que no The Aslan o brilho fica um pouco mais interessante do que no Scorched. Lá é tudo sol, né? Então não tem o que fazer. E o dano em estrutura está desativo, porque eu sempre fico dando soco na geladeira, nas coisas que eu tenho aqui na base, e ficar reparando isso é muito chato. Então eu sempre estou jogando aqui com o dano em estrutura desativo para me evitar os socos que eu fico dando aí na porta, na geladeira e tudo mais aqui, para não danificar e ter que ficar reparando. Então é por isso que o espinho não acabou destruindo aqui a minha estufa, ainda bem, mas o espinho ele não ia conseguir quebrar, porque o espinho tem uma vida interessante. Mas enfim, a estufa provavelmente ele ia quebrar aqui algumas partes, mas só isso que ele ia fazer mesmo. Hoje nós temos que fazer muita coisa, então vamos começar aqui já a craftar e aprender algumas coisinhas. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho o material necessário para fazer aqui 3 tetos, que é o que me falta para fazer, e aprendi mais algumas coisinhas, ó, roupa de quitina, e tesoura e tudo mais. Aqui, ó, nível 21 a tesoura, obsidiana, metal e sílex. Nível 37 eu aprendi completo para mim ver quais eram os materiais para fazer. Eu tenho que aprender mais algumas coisinhas hoje. A cela do tigre, eu quero domesticar um tigre hoje para começar a fazer pasta de cimento. Vocês vão entender o motivo. E também tem que aprender aqui o rifle, porque o tigre, ele normalmente ele tem muito topor e pouca vida. Então talvez eu mate ele, talvez não. Muita probabilidade que eu mate ele utilizando a besta. Aqui, ó. 62, o dar tranquilizante, tem que aprender aqui agora. A cela, que eu acho que está aqui, ó, dentro de sabre. E aprender também aqui o rifle e a munição, para eu conseguir fazer um pouco de munição tranquilizante. A munição tranquilizante causa muito topor e pouco dano, é por isso que eu vou utilizá-la. Eu não consigo fazer muitas agora, mas eu acho que umas 7 munições talvez dê para derrubar um tigre. Eu quero derrubar um tigre hoje, no mínimo nível 50 e 60, como ele vai ser utilizado para farm, aqui ó, nível 35. Como ele vai ser utilizado para farm, eu consigo upar ele melee. A vida dele não é tão importante assim, porque eu pretendo levar ele para a era dos herbívoros, tá? Eu tenho um pouco de metal já feito, só que eu quero fazer hoje muitas coisas que vão metal, então provavelmente eu vou ter que farrar um pouquinho mais. Ó. Só o rifle é 95, vou ter que fazer também aqui o painel, ó, que é o teto, para colocar na estufa ali. Tem que fazer também a espada, a tesoura também vai um pouquinho aqui de metal, obsidiana também. E também nós temos que reparar a besta e fazer munição, então vai muito metal hoje. Eu vou fazer a tesoura aqui porque esse corte de cabelo que eu estou utilizando atualmente não está me agradando e eu acabei lembrando que lá no Scorched eu desbloqueei um corte de cabelo que se chama corte de cabelo romântico, então eu quero utilizá-lo. Junto com esse corte de cabelo, eu acabei desbloqueando também aquela skin de chapéu. Eu vou começar a fazer aqui um pouco de pólvora, porque eu não tenho tanto carvão assim, eu vou ter que voltar a torrar madeira para fazer carvão, porque eu preciso de muita pólvora, vai muita pólvora para fazer aí a munição e depois vai um pouco mais para transformar em narcótico, se eu não me engano. Ou vai apenas metal? Que eu olhar depois para ver se vai apenas metal ou se vai também um pouco de pólvora para transformar em munição narcótica. E vamos aqui completar a estufa para nós vermos qual vai ser o total do efeito aqui estufa que vai pegar. Essa fundação de palha aqui, ó, e as paredes de madeira, provavelmente vai abaixar o efeito estufa, só que eu vou trocar as fundações para pedra e as paredes também. Por enquanto não, porque eu estou sem material, mas pegou aqui 60%. Então 60% aqui, ó, em cada um das plantações, tem já aqui fertilizante, já tem aqui água, então por enquanto está tranquilo. Eu vou trocar também aqui o chão por pedra depois e as paredes, talvez eu coloque uma ou duas paredes de estufa para ajudar aqui no efeito estufa, tá? Aumentar a quantidade de vidro que nós temos nessa estufa. E bom, como eu vim dizendo, eu vou utilizar muito metal, então eu vou ter que farmar ali já já. Vou farmar essas pedrinhas redondas que nós temos aqui na margem do rio e também eu vou naquela montanha aqui próximo que tem cristal para me conseguir aí pegar um pouco mais. Eu vou ter que fazer aqui algumas peças da roupa de quitina, porque eu não consigo fazer ela completa ainda, mas no futuro eu consigo. Eu até fui na caverna novamente, só que sem sucesso algum de encontrar aranhas lá. Faltou aqui apenas o capacete e a botinha. Então, como eu não tenho o capacete e a botinha, eu vou ter que reparar de couro que eu estou utilizando aqui. Acho que eu vou ter que fazer também mais uma forja, porque apenas uma vai demorar muito tempo para cozinhar aqui o metal que eu preciso. Para fazer também aqui a lupa, vou ter que pegar mais um pouquinho de cristal.
Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas voltou um pouco no tempo. Isso aconteceu porque após a atualização do Ark teve alguns bugs aí e acabei voltando no tempo, só que não voltou muito no tempo. Então provavelmente eu vou ter que reaplicar alguns pontos ou refazer algumas coisas que eu não estou me lembrando. Até acabei de me lembrar que o piteiro ali tá sem upar, porque como voltou no tempo, eu vou ter que upar os pontos do piteiro novamente. Pronto, só colocar aqui. E realmente eu vou gastar muito metal hoje, hein? Pra fazer a espada, pra reparar que besta, fazer arma, vai muito metal. Mas enfim, vamos aqui para um local aqui pro chão, para mim tentar utilizar a tesoura. O meu cabelo está assim atualmente e eu prefiro utilizar ele careca ou então colocar aqui um corte de cabelo um pouco diferente para testar. Eu não vou arrancar a barba, eu vou deixar assim por enquanto, porém um corte de cabelo romântico ele não tem barba. Nós temos aqui corte de cabelo romântico, obviamente quando eu cortar o cabelo ele vai voltar ao normal e ele vai crescer assim, ó. Dá para vocês verem, é, dá para vocês verem que até a cor é diferente. Parece que é um branco um pouco mais vívido, né? Olha só minha carequinha, ficou branquinha, ó. Parece que realmente a cor do cabelo romântico é um branco um pouco mais branco, vamos colocar assim. Olha. E agora, daqui a alguns dias aí, eu vou conseguir aí ter um cabelo novo. Talvez eu tire a barba também. A barba não desbloqueei nenhuma, mas tem alguns cortes de cabelos que já vem com a barba como conjunto. No caso, o romântico não é. Esse cabelo aqui, eu acho que dá pra fazer alguns itens e também ele serve, se eu não me engano, como pele grossa, que no caso é o pelt. Se eu não me engano, ele serve como isso também. Mas enfim, cabelinho cortado aqui agora, só esperar crescer. E agora o que nos resta é farmar. Eu acho que eu joguei fora, inclusive, o meu boné de cowboy, que eu desbloqueei juntamente com esse cabelo. Dormi sem querer de novo. Com esse cabelo romântico aqui, ó. É, a quantidade de pólvora que eu posso fazer é pouquíssimo, pouquíssimo. Isso aqui não dá pra fazer muita munição. Então vamos lá. Primeiramente eu vou começar a farmar aqui o metal. Aqui perto da base nós temos várias pedrinhas redondas aqui, ó. Na minha esquerda, na minha direita tem muitas pedrinhas redondas. Obviamente a quantidade que dropa é ineficiente, não é tanto assim. Vou pegar o piteiro e vou fazer algumas viagens, talvez, naquela montanha ali na frente para eu conseguir pegar e farmar um pouco mais. Nossa, o espino tá ali, ó. Então esse espino que me seguiu é outro, não é aquele espino. Provavelmente spawnou um espino aqui perto da base. Isso é preocupante, hein? Mas estamos bem próximos de nos mudarmos. Não tem problema. Enfim, essas pedrinhas redondas, como vocês podem ver, dropam muito metal. Mas como eu vou precisar de muito, talvez uns 200 metais aí, eu vou ter que farmar um pouquinho mais naquela montanha mesmo. É o jeito. Olha, mais um pouquinho de chave. Esses airdrops que caem aqui perto da base, às vezes é bem interessante, ó. Aqui é um... sempre cai airdrop aqui. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Um inscrito acabou percebendo em um pequeno trecho do vídeo, em alguns vídeos anteriores, que nós temos aqui perto da base uma Rhinognathus. Eu realmente não vi isso, eu também não sei como ele percebeu isso, mas passou tão rápido. Ele acabou me falando em qual minuto foi do vídeo que apareceu e a Rhinognathus está exatamente naquele local ali. Ó. Eu achei um pouco estranho, porque se eu não me engano eu passei por ali e ela não me pegou. Então ela está por aqui. Apareceu aqui a resina que a Rhinognathus solta. E realmente tinha resina, aquela resina dourada. Então quer dizer que a Rhinognathus está por aqui em algum local. É um pouco estranho porque eu passei por aqui para ir para Redwood no último episódio. E ela não apareceu. Mas ela está por aqui. Então é bom saber disso que eu já evito passar por esse local. Aqui na minha frente é aquela montanha que eu peguei um pouco de cristal. E para fazer a lupa eu preciso de mais 5 cristais, como vocês viram lá, e o metal. Como o piteiro tem um peso ruim, acho que eu vou ter que levar mais ou menos 50 metais. De 50 e 50 para base. Olha só, aqui tem muita pedra de metal. O problema mesmo é transportar. Não vale a pena vir com o Raptor aqui e com o barquinho demora muito tempo. Então com o piteiro realmente é a única opção que nós temos. Pegar aqui uma pequena quantia, ir lá e voltar, até conseguir o que precisa. Acabei fazendo aqui mais uma forja, após um tempinho para eu conseguir cozinhar, e passou muito tempo. Mais ou menos uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, até virou o dia, como vocês podem ver. E depois de tudo isso eu consegui pegar aqui uma boa quantia. Eu acho que é suficiente para fazer tudo que eu preciso. Eu espero que seja, né? E aqui na bancada já tem um pouco mais cozido, ó. Vamos fazer aqui o rifle, a espada, que é o mais importante, e reparar a minha besta, porque a besta eu vou utilizar para combate. Falta o quê? Falta fibra. Reparar a besta, tem que fazer também a sela do dente de sabre, que vai um pouco de metal. Para fazer aqui falta cristal, metal e obsidiana, consigo fazer também aqui já. E tem que fazer também um pouco de munição. Eu acabei vendo que para transformar a munição normal em munição narcótica, não precisa de pólvora. Então, mas metal vai. Então tem que fazer um pouco mais de metal. Mesmo assim, para fazer a munição normal, a quantidade de pólvora que vai é muito grande. Por enquanto, meu inventário vai ficar assim, ó.
Tá até que bem organizado agora. E eu acho que umas 7 ou 10 munições narcóticas já é suficiente, tá? Eu não vou fazer uma armadilha para me conseguir prender o tigre, porque o piteiro não aguenta carregar ela. Então vai ter que ser na base da boleadeira. Então o que eu vou fazer? Vou aguardar aqui o metal cozinhar um pouco mais, para me conseguir fazer mais munição narcótica e também fazer a cela, já que vai levar um tempinho, e também fazer um pouco mais de pólvora, porque pelo que eu percebi, se eu não me engano, são 12 pólvoras para fazer 2 munições, algo do tipo. Então vou ter que fazer muita pólvora aqui, mais do que eu gostaria, na verdade. E pronto, o metal foi cozido aqui, então eu posso fazer já a celinha aqui do tigre. A cela vai 20 metais, 300 couros, praticamente, e um pouco de fibra. Tenho 13 munições aqui no inventário, tranquilizantes, e uma munição já carregada na arma, algumas boleadeiras e tudo que eu preciso. Inclusive, pelo fato de ter passado tanto tempo assim, eu já consigo até produzir um pouquinho ali de vegetais. Vou upar aqui em vida. Acabei upando um pouco mais de melee ali, então acho que vai causar um topor interessante. Aqui na estufa, já começou até mesmo a produzir algumas coisinhas. Algumas coisas aqui, ó, como a cenoura e o milho, que ficaram vivas por mais tempo, já começaram a produzir. Mas o limão aqui e a batata, como são novos ainda, né, nem chegaram na fase adulta ainda, não começaram a produzir. Isso é bom porque vai acumulando aos pouquinhos aí a quantidade boa de vegetais. O piteiro está praticamente lotado, ó, é por isso que eu não consegui fazer uma armadilha para levar, mas com a boleadeira é tranquilo domesticar. Só é intercalar o tempinho aí e o cooldown. Então partiu borda do gelo. Finalmente chegamos aqui, ó. E agora vem a parte um pouquinho chata. Por quê? Aqui nós temos várias criaturas. Raptor, argentáveis, escorpião, provavelmente, e o tigre. Eu vou ter que tentar atrair um tigre para uma área um pouco mais aberta para me conseguir derrubar ele. A boleadeira, ela tem um time de mais ou menos 30 segundos para prender a criatura, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas ela tem um cooldown após a criatura soltar. Então eu vou ter que esperar um tempinho após o tigre soltar a boleadeira para pegar ele novamente. Então o que eu estou pensando em fazer? Eu vou atirar nele, alguns tiros aí, uns 2, 3 tiros. Depois eu vou prender ele na boleadeira e derrubar ele, porque assim eu tenho 100% de certeza que eu consigo derrubar. O tigre costuma spawnar aqui nas margens, ó, nas margens do gelo, que é um local tranquilo, para eu conseguir encontrar um. Eu quero encontrar hoje um tigre aí, no mínimo nível 70, que já é tranquilo. Por quê? Eu quero levar ele para a área dos herbívoros. Na área dos herbívoros nós temos algumas criaturas que dropam muita queratina. Lá nós temos estego e também carbonemes, que são criaturas que dropam queratina. Queratina ou quitina, sempre me confundo nos nomes. Eu quero muito isso para me começar a fazer passamento. Como vocês sabem, as cavernas estão basicamente inutilizáveis, já que as criaturas não estão spawnando lá dentro para farmar quitina para fazer passamento. Então vou ter que domesticar um tigre, começar a matar algumas criaturas para me conseguir aí farmar e fazer passamento caseira. Para domesticar a chatina no momento é inviável e as casas de castores não é tão fácil de encontrar assim. Então é por esse motivo que eu estou tendo que ir por esse meio, tá? Ela não tem nenhum tigre na direita e aqui na esquerda provavelmente também não vai ter, porque aqui na esquerda nada fica vivo. Sempre tem, ó, muito estego, muita criatura. Aqueles escorpiões eu vou matar eles depois para me voltar para a base e conseguir fazer a armadura completa. Falta apenas a botinha e o capacete. Aqui tem algumas hienas, ó, que já é carne prime. A gente tá, hiena, carne... Aquele é um tigre? Aquele é um tigre, eu acho, hein? Eu acho não, é um tigre. Ah, achei. 95. Tem 3 tigres ali, ó. 3 não, 4. Nossa, pensei que era hiena isso aqui. Vem cá, vem. E agora vem a parte chatinha. Eu vou ter que atrair o tigre para um local um pouco mais seguro. Acho que naquela parte ali na frente, ó, é um campo aberto, então é tranquilo. Eu vou ter que matar aqui, pelo visto não tá vindo apenas um, tá vindo 2. Então eu vou ter que matar um e esperar o cooldown. Como eu não trouxe armadilha, o que eu vou fazer? Vou colocar o piteiro ali no chão, prender ambos na boleadeira, matar um e deixar o outro vivo. Após isso tem que esperar o cooldown, aí eu volto e prendo ele. Eu estou bem curioso para mim ver quanto topor eu vou conseguir causar com esse melee que eu tenho. Vem cá, vem. Vou ter nível 35, né? Pera aí. Nível 80, nível 95. Nossa, que pecado, vou ter que te matar. Eu tenho 100% de certeza que essas munições que eu trouxe aqui, ó, não dá pra domesticar os dois, tá? Então eu vou ter que matar você. Eu vou ter que te matar porque não tenho como tirar você aqui de perto do outro. Não tenho como fazer isso, então a única opção é a morte. Como vocês viram, lá tem muita hiena, então a hiena é tranquilíssimo de pegar aí a carne prime. Hiena, estego, o estego tem mais vida, então é um pouco chatinho. Tá fugindo, tá de sacanagem. Nem fiz nada com você ainda.
Também tem argentados que acho que é tranquilo de matar se tiver pouca vida. E o piteiro aqui tem um ataque parafuso, então é um pouco tranquilo. Eu vou esperar mais um tempinho, só pra me ter certeza que vai dar tempo de pegar com a bolhadeira. Só mais um tempinho aqui. Eu acho que são 15 segundos, na verdade. Algo do tipo, pra eu conseguir pegar na bolhadeira novamente. Cadê ele? Cadê? Estou praticamente levantando o voo aqui. Cadê você? Aqui, ó. Vem. Pronto. Vamos ver agora aqui quando é que vai dar topor. R$ 662. Então, caramba, mais do que eu esperava, hein? Se eu não me engano, é quase 400 que dá normal, não é? Ou quase 600 que dá normal headshot, topor. Não me lembro exatamente, mas é mais ou menos isso aí. O tigre, como vocês viram, tem muito topor. Então, sem um rifle não seria possível realmente. Acho, inclusive, que ele vai... Ia falar isso agora. Ah, foi. Caiu aqui. Se soltou porque eu demorei um tempinho olhando com a luneta. Se não fosse isso, com a lupa, na verdade. É uma fêmea, nível 95. Vou colocar aqui um pouco de narcótico também a cela. Eu acho que ela não vai acordar por agora. Demora muito pra cair o topor. E vou tentar pegar um pouco de Prime. Eu não vou matar várias criaturas para pegar Prime, porque a Prime estraga rapidamente. Então vou ter que fazer esse abate parcelado. Vou pegar algumas Primes, trazer aqui, ele vai se alimentar, depois eu volto lá, mato outras criaturas e trago mais um pouco de Prime. Provavelmente ele vai demorar um pouquinho para domesticar, assim como o piteiro também demorou para domesticar, mesmo utilizando carne Prime, tá? E eu não tenho aqui nenhuma kibble, nenhuma halmut, né, que é carne de ovelha, então vai demorar mesmo assim. Fiquei um pouco surpreso, tá? Com esse topor que o rifle causou. Eu não me lembro exatamente qual o topor do rifle padrão, se é 400 ou 600 de headshot. Mas eu sei que o tiro normalzinho, o tiro normal, é 200. Algo do tipo. Cadê as hienas que estavam por aqui? Será que eu estou delirando? Porque aquele tiro que eu havia visto... Ah, esse aqui, ó, morto. É esse morto. Aquele tiro que eu havia visto, nível 35, ele morreu no meio do caminho e aí aquele nível 80 acabou seguindo o outro. Provavelmente foi isso. Pronto, peguei aqui duas Primes. Como eu disse pra vocês, não vale muito a pena coletar muita Prime, porque certamente vai estragar. Então eu vou colocar aqui duas Primes, quando ele comer, eu deixo aqui carne normal, né, pra segurar a domesticação. Volto lá e pego mais um pouco de carne Prime. Tem sempre que deixar um pouco de carne normal, mesmo que ele não coma, pra domesticação não descer, tá? E vamos ver quando você vai subir aqui pela primeira vez. É, 21%, então vai ser 5 primes. Tem que pegar um pouco mais depois. Caramba, acabei de pausar a gravação, você doma, né? Enfim, finalmente tomei esse cara aqui, ó, sem muitas complicações. Consegui pegar um pouco mais de prime depois e trazer pra cá. E ele ganhou quantos níveis aqui, ó? Nível 142, 900 de vida, então um pouco de 300 de vida. Bem interessante, vamos ver qual o melee. Provavelmente eu upei ele a vida dele até uns 2k, talvez. Mas o que eu realmente quero upar é o melee, ó. Praticamente 300 de melee, veio pouco, tá? O melee veio pouco e o topor dele aumentou bastante o topor. Eu vou colocar esses itens aqui, ó, pra me testar esse tigre pra vocês verem como é que é. Eu gosto bastante do tigre, mas o que realmente complica utilizar ele é porque ele precisa de célula pra utilizar, e eu acabo sempre preferindo utilizar o lobo. Só que a movimentação do tigre é muito legal, tá? Como ele anda, como ele corre, eu acho bem divertido. Eu vou pegar aqui, ó, deixando neutro, só pra ele não morrer. Realmente o tigre é muito bonito esteticamente, tá? Muito bonito. Eu gosto bastante de como o tigre se movimenta, olha só. Acho bem interessante os sons que o tigre faz, a movimentação. Acabou de spawnar um Carnotauro aqui, será que o tigre aguenta brigar com ele? Mas não aguenta mesmo, um Carnotauro Alpha. Primeiro Alpha que eu vejo aqui. Depois eu volto aqui, tá? Não se preocupe não. A velocidade do tigre é excelente, tá? Para movimentação. E além do mais, ele consegue saltar, então esse aqui consegue percorrer um grande percurso em poucos segundos. Vamos primeiramente testar aqui, ó, para ver se ele vai aguentar ou não. Vamos ver qual o dano que ele consegue causar. 600 de vida. É, o dano dele é pouco, ó. O dano dele é pouco, porém o tigre consegue causar dano em área. Então ele consegue causar dano em área. E o que eu quero realmente é esse aqui, ó. Queratina. Eu quero farmar muita queratina aí em estego. Nossa, olha só. Faz tempo que eu não vejo um bicho desse aqui, tá? Fora da água.
Faz tempo, isso aqui dropa pérola negra. Olha como vem. Acho que eu não te vi não, foi? Chega, vem dançando. Mesmo que o Raptor também consiga farmar, nem chega aos pés. Olha só isso, cara. Chega a ser absurdo. Praticamente 100 quitinas aqui, 100 queratinas, em um único escorpião. Cara, isso aqui é absurdo. O Raptor nunca pegaria isso. Pegaria no máximo aí 20. Olha, mais 50. Então, olha só. A armadura já eu posso fazer completa. Fazer aqui o capacete e a botinha, que é o que falta. Ainda por cima eu peguei uma pérola negra. Então, esse bichinho aqui é excelente para farmar quitina e queratina. Quanto maior o dano dele, maior aí a quantidade que ele consegue farmar. Esse Carnotaur, ele deve dar muito dano. 20k de vida, cara. Só o Raptor para enfrentar ele. Por enquanto eu não consigo. Mas eu quero farmar aqui por enquanto uma pequena quantia para eu conseguir levar para a base já. Aqui tem na queratina, o drop é pequeno, porém com um tigre aqui eu consigo farmar uma quantidade interessante. A minha armadura eu já consigo fazer ela completa, então isso é bem interessante. Para fazer armadura de metal eu não consigo ainda, porque o metal eu consigo farmar perto da base é muito pouco, mesmo que eu consiga farmar lá uma boa quantia. E o que eu vou fazer aqui é utilizar a roupa o máximo possível, a ariquitina, até eu conseguir algumas BPs aí de metal, ou até mesmo até eu ter uma grande quantidade de metal, que não faça falta. Porque eu preciso fazer munição, fazer celas e reparar algumas coisinhas. Então eu não quero gastar metal com armadura de metal por enquanto. Para upar o tigre, vai ser um pouquinho chato, mas na área dos herbívoros nós temos lá uma nota. Eu consigo pegar a nota e matar os herbívoros lá. Para ele conseguir upar não vai ser complicado, os primeiros níveis, tá? E provavelmente ele não vai morrer. Eu quero levar ele para os herbívoros porque lá sempre tem spawn absurdo de estego e carbonemes. Então, cada vez que eu matar um, vai spawnar outro e assim sucessivamente, tá? Então não vai ter problema. Aqui na água também nadando, ele não é tão rápido assim, mas o tigre tem um peso interessante e um dano também. A vida dele eu acho que eu vou upar até uns 2k. Uns 2k de vida e o resto todos eles aplicados em melee. Olha só, praticamente não gasta estamina, ó. Praticamente não gasta estamina. Vamos ver a diferença do dano do tigre pro dano do raptor? O raptor tem aquele buff absurdo, né, que ele tem em equipe. Ele simplesmente consegue derreter as criaturas. Tudo bem que a vida dele não é tão alta assim. Mas olha só, 3k de vida. Nós temos aqui um tigre que eu upei alguns pontinhos de melee, como vocês podem ver, 300 de melee. E vamos ver qual o dano que eu consigo causar aqui, ó. Para matar o Bronto, ou criaturas que conseguem te atacar de longe, você vai ficar aqui o mais próximo possível do corpo dele. Mesmo que eu receba o dano dos golpes, tá? Como vocês podem ver, eu estou recebendo o dano dos golpes. E não estou sendo empurrado para trás. Só mordendo aqui, calma aí, só mordendo no pezinho. Então mesmo que eu não consiga evitar o dano, eu consigo evitar aí e afastar da criatura. Cara, se eu conseguisse utilizar o tigre na caverna para me farmar um pouco de quitina e queratina, mas infelizmente está bugado, né, o spawn. Consegui upar mais alguns níveis aqui, ó, e realmente a diferença é gigantesca da velocidade de abate. O Raptor nem se compara, né? Mas o farm que o Raptor faz é pífio comparado aqui ao farm do tigre de quitina e queratina. Então, está ficando noite, vamos para a base para eu conseguir fazer aqui um pouco de passeamento, a roupa completa e testar ele mais um pouco. Finalmente chegamos aqui na base, demorou um tempinho para mim vir. Eu vim aqui montado no tigre e o piteiro seguindo. Eu posso fazer aqui agora as peças da roupa de quitina que me faltam, né? Que no caso é o capacete e a botinha. E vai sobrar um pouquinho para eu conseguir fazer aqui ainda mais passeamento. Como eu disse para vocês, mesmo que eu consiga pegar passeamento aí na casa dos castores, ou no futuro domesticar uma chatina e fazer algumas, né? Está bem complicado. Nas cavernas, o spawn está bugado, então o farm lá não vale a pena, nem tentar, né? E o Raptor, mesmo que consiga farmar quitina e queratina, é pouco. Então o tigre realmente era necessário nesse momento. O lobo eu não consigo pegar um nível interessante por agora, e eu não quero domesticar um lobo aí nível baixo, porque simplesmente será decepcionante pelo fato que ele não pega a cela apenas capacete. E eu não tenho um BP de capacete ainda. Vamos ver qual é o dano que ele consegue causar aqui no boneco de teste, só para vocês verem mais ou menos aqui como é, tá?
bem interessante, apesar que não é tanto assim. Como eu disse pra vocês, o Raptor, com o bando dele, com um buff de bando aí, né? É absurdo, é absurdo. Mesmo assim, utilizar ele pra farmar não vale a pena. Aqui perto da minha base sempre tem aqui Stego, algumas criaturas, Carbonemes, mas nem se compara a Ilha dos Herbívoros. Como eu disse pra vocês, a Ilha dos Herbívoros, cada vez que você mata uma criatura, sempre vai spawnar outra, então basicamente é um ciclo infinito. Enquanto o tigre não morrer, eu consigo lá tranquilamente utilizar ele. Eu até posso forçar ele a comer carne para ele recuperar a vida no futuro, e isso vai facilitar bastante também aí para farmar. Mas, como eu vou precisar bastante de paciência para conseguir fazer algumas coisinhas aí, eu teria realmente que domesticar ele. O tigre é uma criatura que eu gosto bastante, apesar que eu não utilizo tanto ela, como eu disse para vocês, pelo fato aí que o lobo não precisa de sela, e o tigre precisa, então eu não utilizo tanto o tigre assim. Mas eu gosto bastante da movimentação que ele faz, ataque, como é que ele corre, e até mesmo os sons do tigre. É tudo bem divertido, o tigre é realmente uma criatura magnífica. Infelizmente, não conseguimos pegar um casal porque eu tinha poucos dardos. Talvez com esforcinho até desse, tá? Mas eu preferi não arriscar. Mas enfim, melhor um coelho na mão do que dois pulando. Então esse era o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.